Olá, meus irmãos, que o Eterno abençoe a todos grandemente. Meus irmãos, eu quero falar hoje sobre essa frase que está no tema aqui da mensagem. Na verdade, é uma fala do nosso Salvador que é totalmente distorcida pela grande maioria das pessoas. E é uma pena que as pessoas, por não enxergarem a maldade que elas fazem em propagar uma mentira, elas acabam propagando e sujando cada vez mais o mar. Por isso que a Escritura fala que é difícil limpar o mar. O mar está sujo, a humanidade está fedendo por causa dos seus enganos, por causa dos seus pecados, e não tem cura, não tem cura. A única coisa que pode curar é a palavra pura. Só que poucos são aqueles que estão derramando nesse mar podre a palavra pura, para que as pessoas possam se curar. Eu quero hoje aqui tentar iluminar a sua mente um pouco sobre o porquê que o Messias falou que os exaltados seriam humilhados. Ele não falou isso no contexto do nosso dia a dia, do nosso emprego, do nosso trabalho. Você que foi humilhado no seu serviço e daqui a um tempo o Criador vai mandar embora aquela pessoa que te humilhou, ou vai colocar ela para varrer o chão e você vai ser o diretor da empresa. Ele não falou nesse sentido. Não é isso que está escrito. Não é isso que ele falou. Por que as pessoas pegam as suas palavras e distorcem a seu bel prazer? É por pura ganância. São pessoas que elas têm dentro de si o seu Deus como dinheiro. Não é o Espírito Santo. Ela quer vencer para mostrar que venceu. Ela quer parar com um carrão importado na porta da casa dos seus parentes que diziam que ela não ia ser nada, só para dizer, eu fui exaltado. E quanto mais ela vê aquela pessoa que riu dela, ou que falou alguma coisa dela, quanto mais ela vê essa pessoa em situação deplorável, mais ela sente orgulho, prazer, porque ela fala que o Deus dela está honrando ela. Isso é uma tremenda de uma blasfêmia. O Criador quer que a gente nos ame uns aos outros como Ele nos amou. E será que Ele queria isso para a humanidade? Que um ficasse bem, o outro ficasse mal? Não, Ele queria que todos fossem como irmãos, ninguém tendo falta de nada. Esse sentimento que colocaram em nós, essa malignidade que colocaram em nós, essa chaga, essa doença, tem que sair esse pensamento totalmente equivocado. E o pior, utilizam a palavra pura, fermentam ela e dão para o povo comer toda fermentada, toda cheia de veneno, e o povo propaga desse engano. É difícil limpar o mar, meus irmãos, é difícil porque as pessoas já estão impregnadas com o engano. E o ser humano, ele quer vencer, ele quer ser grande, ele quer ter poder. Então uma frase dessa, dita como as pessoas dizem, se encaixa muito mais no que as pessoas querem do que em si no seu contexto a qual ela foi falada. Em qual contexto ele falou que os humilhados seriam exaltados e quem se exaltasse seria humilhado? Em qual contexto ele falou isso? Foi em Mateus 23, Mateus capítulo 23. Se você estiver agora na sua casa ou estiver ouvindo esse áudio dentro do seu carro, abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo 23 e não seja mais enganado. Você iniciando o capítulo, você vai ver aqui que o Messias está falando com o povo de Israel, concernente aos líderes religiosos. Ele está falando para o povo, pessoas, meus irmãos, meus amigos, eu não sei como que ele se dirigia a eles, mas ele falava, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Todas as coisas que eles disserem para vocês fazerem, vocês façam, mas não imitem a ele, não procedais em conformidade com as suas obras, porque eles falam uma coisa, mas agem de forma totalmente diferenciada do que eles falam. Não sigam os costumes deles, não façam como eles. Aí ele fala, esses homens são maus, eles colocam fardos pesados e difíceis de suportar nos ombros de vocês, e eles não movem um dedo para mover esses fardos. Aí ele continua no verso 5, eles fazem as obras deles para ser visto pelos homens, não são capazes de fazer nada sem as pessoas saberem que eles fizeram, sempre estão se mostrando para os outros. Aí ele fala, inclusive eles se assentam nos primeiros lugares das sinagogas, nas primeiras cadeiras. E a gente sabe qual é este local que existe no planeta chamado Terra, aonde homens se assentam nas primeiras cadeiras, se vestem bem para serem vistos, para serem separados da humanidade como homens santos. Mas ele fala aqui, cuidado com essas pessoas, cuidado.
Ele fala no verso 8: não queirais ser como eles, que se dizem rabis, mestres, que ficam sendo doutores. Não queirais ser como eles, nem vos chameis de mestres por motivo algum, porque o único mestre que existe, quando ele fala o Cristo aqui, ele está se referindo à unção que nele estava, é o Espírito Santo do Pai. Esse é o mestre a qual nós devemos seguir. Mas aí, chegando aqui, já no verso 12, que é o verso que mais distorcido por muitas pessoas, que é o verso: os humilhados serão exaltados, exaltados serão humilhados, que as pessoas utilizam para desmerecer o seu próximo. Aqui o Messias está falando muito claramente: não vos chameis de mestre, verso 10, não vos chameis. O maior dentre vós tem que ser servo para diante do Pai ser aceito como grande. É aquele que serve o próximo, não é aquele que humilha, que quer que o próximo seja humilhado para que você seja exaltado. Não, é o servo, é o que serve, que é esse que é grande para o Pai. Aí ele entra o verso 12 falando, esse verso que a grande maioria das pessoas distorcem por terem aprendido com homens maus, homens cegos, que não enxergam um palmo na frente do nariz, como Nicodemos, são cegos, não entendem das coisas espirituais. Aí ele fala: o que a si mesmo se exaltar. Quem é que estava se exaltando aqui? Os líderes religiosos, que se consideravam maiores do que as outras pessoas. Ele fala: aqueles que se exaltarem, que acham que são melhor do que o próximo, porque é um pastor, porque é um bispo, porque é um diácono, é um presbítero, é um evangelista, vai ser humilhado, porque diante do Pai nós somos todos irmãos. Só existe um mestre, um pai, um rabi, que é o Espírito Santo. Nenhum outro é maior do que ninguém. Somos todos membros do mesmo corpo, cada um na sua função, na sua particularidade, mas cada um tem uma função específica no corpo. Pegue um membro do seu corpo e arranque ele, por menor que ele seja, ele vai fazer uma falta, ele vai atrapalhar. Pegue o dedinho do pé, tire ele, você vai ver como que você vai demorar para se adaptar a viver sem ele, porque ele era pequenininho, mas ele era importante. E assim é no reino do Pai, somos todos irmãos, diferentes em algumas habilidades, em algumas coisas, mas perante o Pai somos todos iguais. Aí ele vem no verso 12 e fala: aquele que se humilhar. Ou seja, no contexto ele está falando: aquele que não aceitar ser mestre, mesmo que a glória seja grande, não aceitar ser rabi, ser doutor, ser líder, ser pastor, ser grande, aquele que não aceitar isso, mas se enxergar como membro do corpo, como irmão de todos, esse será exaltado, porque serviu. Não é um cargo que você tem que carregar, como ele falou aqui das pessoas que se vestem bem, que sentam nos primeiros lugares. Isso é para quem tem cargo. Quando Paulo fala que Deus deu dons aos homens, ele deu dom, que você vai utilizar isso no momento certo, no momento que o Pai achar por bem te utilizar para ser ali pasto para um gado, uma pessoa que ainda vive sem raciocínio, uma pessoa que não tem compreensão da verdade. O Pai vai te capacitar para que você possa ser ali, sabe, fonte de água viva para que essa pessoa beba naquele momento, pasto para que essa pessoa coma. Ela vai te utilizar como dom. E no momento em que essa pessoa se libertar, como no caso do eunuco de Filipe, quando ela compreender o abismo que ela está, vai acontecer com ela como no caso do filho pródigo. Ela vai perceber que ela só comia lavagens, que o Pai quer que nós vivamos como irmãos. É por causa desses fermentos que as pessoas estão cegas espiritualmente, o reino está fechado para a humanidade, e esses homens continuam no poder, se perpetuando, e a humanidade continua cada vez mais sofrendo, homens e mais homens se levantando, criando leis para escravizar a humanidade, culpando o joio, mas o trigo sofre quando precisa criar muitas leis para escravizar a humanidade, porque a humanidade é como um bicho feroz, porque não tem o Espírito Santo para domá-la. Que o Eterno abençoe sua vida grandemente, nunca mais caia nessa falácia. Os exaltados que ele fala aqui no contexto, não é porque você vai subir de grau na sua empresa, você agora vai ser chefe e os outros vão ser seus subordinados. Não, os humilhados aqui são as pessoas que não aceitaram pisar no próximo, porque receberam algo de diferente do Criador. Quanto mais você usa aquilo que você sabe fazer para ajudar o próximo, para servir o próximo, maior você é no reino, exaltado você é diante do Pai. Agora, quando você pega isso que você tem, e você agora diz que você é melhor do que os outros, então agora você é o bambambam, então aí nesse caso,
você será humilhado diante do Pai. E no contexto aqui o Messias está falando justamente sobre isso com os líderes religiosos, porque receberam do Pai aquilo que eles não mexeram uma palha para ter, que é a presença, que é a verdade do eterno Criador, que o próprio Salvador fala na parábola dos talentos. Eu dei para vocês 5 para um, 3 para um para outro, eu dei dividido porque vocês não tinham capacidade para aguentar, e mesmo assim vocês enterraram, e vocês subiram para a cabeça, e agora se acham melhor do que os outros, se assentam na cadeira de Moisés e humilham os outros colocando fardo sobre eles. Vocês serão humilhados. Não adianta querer distorcer a mensagem pura, nua e crua é essa. Aqueles que se exaltam perante o próximo, se acham melhor do que o próximo, diante do Pai vai ser exaltado, e o Pai vai exaltar a todos aqueles que serviram, que fizeram algo pelo próximo com aquilo que o Pai lhe deu. Que o Eterno abençoe a todos grandemente. Eu espero que essa mensagem possa falar muito ao seu entendimento. E se em algum momento você quis se exaltar perante algum amigo, algum irmão, algum parente, o que for, vai lá e peça desculpa. Comece a servir a Ele, não querer que Ele seja menor do que você, mas sirva a Ele, seja menor do que Ele. E naquele grande dia o Pai vai te falar: entre, filho amado, você serviu, você entendeu a mensagem. Que o Eterno abençoe a todos grandemente. Estamos entre choro e ranger de dentes, porque a mensagem do Pai está distorcida, está fermentada, ela está toda prostituída. Tem muita gente lucrando com a mensagem prostituída. Eu desejo ao Criador que você encontre fontes de água viva para beber, e que essa fonte seja você em breve. Porque se você crer, você receberá também dessa água maravilhosa que limpa toda a sujeira, tira toda a dúvida, e que o melhor te capacita para não mais ser envenenado pelos venenos das serpentes. Que o Eterno abençoe sua vida grandemente e até a próxima.